Hoje a gente tem mais um convidado muito especial. Esses últimos 2 dias foram muito proveitosos, a gente aprendeu bastante e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui conosco, doutor Luiz. Já vai aparecer por aí para dar um oizinho. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem, pastor? Boa noite. Vou falar um pouquinho do teu currículo aqui, tá? Porque é uma questão de praxe, não é para ficar rasgando seda, não. Mas o doutor Luiz tem um excelente currículo, né? Médico especialista em endocrinologia e metabologia e mestre em medicina do estilo de vida pela Universidade Loma Linda, nos Estados Unidos. Completou fellowship em medicina do estilo de vida no Instituto de Medicina de Estilo de Vida da Universidade de Harvard. Gente, é isso aí. É certificado em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, o IBLM, formado em coach de saúde e bem-estar pela... o currículo do homem aqui é grande demais e é muita faculdade. Eu vou gastar muito tempo aqui. O principal é ouvir o portador de todo esse currículo. Doutor Luiz. Então, vamos lá. Bom, a medicina do estilo de vida, para mim, é um assunto muito especial porque tem a ver com a minha história de vida, né? Eu, quando me formei na faculdade de medicina, em 2006, eu tinha um estilo de vida muito ruim, né? Não me cuidava e também não estava muito focado em estilo de vida saudável. Na verdade, eu estava indo, naquela época, para Miami, a Universidade de Miami, que fazia a minha residência médica em oncologia, né? O tratamento do câncer, quimioterapia, radioterapia, toda essa coisa. E eu, naquela época, né, morava lá na cidade de Miami, estava fazendo a minha conclusão da minha faculdade e passei por uma ameaça de furacão, né? Já contei muitas vezes essa história, porque ela exemplifica o meu estilo de vida naquela época, né? Quando você está lá nos Estados Unidos e um furacão está vindo na sua direção, as pessoas saem de casa, vão para o supermercado fazer compras, né? Comprar comida, comprar os mantimentos para sobreviver, né, a essa tempestade, né? E eu fui lá e olha o que eu comprei. Comprei Doritos, comprei rosquinhas, comprei cerveja, sorvete, refrigerante. Então, de fato, né, essa era a minha alimentação, né? Só comia porcaria. Eu estava naquela época, né, com 100 e poucos quilos, pressão alta, colesterol alto, e apesar de médico formado, não dava muita bola, né, para o estilo de vida saudável. Aqui é uma foto minha com a minha irmã. Eu estava mais ou menos 15 quilos acima, né, do que eu tenho hoje. E eu voltei, então, para o Brasil, depois de um tempo, depois de terminar esse curso, e acabei conhecendo a Daniela, né, hoje a minha esposa, ela é médica também, a doutora Daniela Cano, e ela compartilhou comigo sobre saúde, estilo de vida saudável, e o livro A Ciência do Bom Viver, que eu comecei a ler, e aquilo mudou a minha vida e também mudou a minha profissão, porque eu mudei meus hábitos, e tive, né, uma série de melhoras, perdi mais de 15 quilos, minha pressão baixou, o colesterol baixou, e aí eu comecei a descobrir que naquela época estava surgindo nos Estados Unidos uma especialidade médica nova, chamada Medicina do Estilo de Vida, que usa, né, o estilo de vida saudável como o seu tratamento, como o seu remédio. Então, o que é a medicina do estilo de vida? É uma nova especialidade, uma nova disciplina da área médica, baseada em evidências científicas, em estudos, né? E ela usa o estilo de vida para prevenir, tratar e até muitas vezes reverter doenças. Então, os pilares da medicina do estilo de vida são a alimentação saudável, uma alimentação, né, baseada em plantas, com muitas frutas, verduras, legumes, grãos integrais, os feijões, as sementes, as castanhas, né? Uma alimentação bastante baseada em vegetais, sem, né, alimentos processados, industrializados e alimentos de origem animal.
O exercício físico também, exercício físico regular, o aeróbico, exercícios de força, de flexibilidade, nas suas variadas formas, né? A abstinência do tabaco e do álcool, o controle do estresse. A gente sabe hoje que o estresse é uma causa ativa de doenças, então existem várias formas, né, de a gente controlar o estresse. A medicina do estilo de vida busca também identificar o nível de estresse da pessoa e ajudá-la a reduzir o seu nível de estresse, resolvendo os problemas que estão pendentes, criando momentos de relaxamento no dia, levando a pessoa a desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade. O sono também é um remédio, né? A gente sabe que dormir bem é fundamental, dormir cedo, dormir horas adequadas, ter um sono de qualidade reparadora. E também os relacionamentos saudáveis, né? Bons relacionamentos também são um remédio para nós, e a gente sabe também que a solidão, o isolamento são causas ativas de doenças. Então, a medicina do estilo de vida, ela busca, né, ajudar o paciente, ajudar a pessoa a se encontrar, né, nessas áreas, a otimizar o seu estilo de vida nessas áreas, para prevenir, tratar e até, em alguns casos, reverter algumas doenças, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vários médicos já faziam isso, né, lá nos anos 1990 e tal, até que em 2004 um médico americano adventista chamado John Kelly, lá na cidade de Loma Linda, na Califórnia, ele acabou cunhando esse termo, né, lifestyle medicine, medicina do estilo de vida, né, ele acabou criando essa associação médica, né, foi fundada uma associação, e ela então começou a ser divulgada nos Estados Unidos e para o mundo inteiro. Logo depois foi criado, né, o Colégio Americano da Medicina do Estilo de Vida, né, uma instituição que começou a reunir centenas de médicos interessados, né, nesses assuntos. Algumas grandes universidades, né, começaram a abraçar essa causa, como é o caso da Universidade de Harvard, né, fazendo aí uma caminhada, né, um exercício físico com a então ministra da Saúde lá do país. E aí essa área tomou uma grande proporção, começou a se espalhar por diversas universidades em diversos países. Depois foram fundados os primeiros cursos de capacitação, né, para médicos, residências médicas em medicina do estilo de vida, livros, né, livros grossos, extensos, né, sintetizando toda a informação científica sobre o estilo de vida saudável. Grandes universidades, né, como a Clínica Mayo nos Estados Unidos, começaram a desenvolver programas de treinamento em estilo de vida saudável para médicos. Então, os médicos começaram a frequentar esses programas para que fossem treinados, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras turmas, né? Fui o primeiro médico internacional a participar desse programa, isso em 2015, 2016. Então, dessa forma, essa medicina começou a se espalhar pelo mundo inteiro até chegar no Brasil. Né? Apesar de eu e a doutora Daniela já praticarmos essa medicina desde 2007, nós fomos estudar mais esse assunto, né, 2009, 2010, e começamos a praticar isso quando ainda não era conhecida, até que em 2015, mais ou menos, que começaram a ter mais repercussões na mídia, na imprensa, sobre essa medicina que estava chegando no Brasil. Aí foi fundado, então, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, foi feito o primeiro congresso, né, com um grupo de médicos, onde eu e a doutora Daniela estávamos ali participando. Depois foi fundada uma associação latino-americana de medicina do estilo de vida, que engloba os países de fala espanhola da América do Sul, Argentina, Peru, Chile, México. Aqui está o Congresso Latino-Americano, que foi lá no Peru. E aí criou-se, então, um grande movimento, né, global, né, uma aliança global para propagar o estilo de vida saudável como uma forma de tratar as doenças. E tem sido muito interessante você ver essa expansão, né? A gente tem hoje sociedades de medicina do estilo de vida, não só no Brasil, nos Estados Unidos, como eu falei, mas na Inglaterra, na Austrália, na Albânia, na Alemanha, Israel, no Japão, na Índia, na Coreia, né? Em vários países. E agora
já existe a certificação internacional em medicina do estilo de vida, quando este profissional ele faz provas e ele agora recebe uma certificação de que ele está habilitado, né, para praticar essa medicina, e eu e a minha esposa, a doutora Daniela, fizemos isso em 2018, né, essa certificação. Então, dessa forma, a medicina do estilo de vida se tornou uma disciplina médica conhecida no mundo todo, baseada na ciência, e já tem aí ajudado milhões de pessoas a ter uma vida melhor. Já começam a surgir os primeiros currículos de medicina do estilo de vida nas faculdades de medicina para formar os futuros médicos nesses conhecimentos, né? E alguns já começam a dizer que ela é uma nova especialidade, que ela vai mudar a medicina atual, né? Se você pensa que a medicina atual está mais focada nessa parte de cima da pirâmide, né? Quando uma pessoa está doente, ela já vai direto para um comprimido ou para uma cirurgia. A medicina do estilo de vida, ela vem colocar uma base, né, que pode beneficiar todos os pacientes, né? Alimentação, exercício, sono, parar de fumar, de beber, todas essas medidas simples beneficiam pacientes com todas as doenças de qualquer especialidade médica, né? Então, você começa a usar o estilo de vida como primeiro tratamento, antes de você necessitar de uma prescrição de um remédio ou de um procedimento cirúrgico. Então, a medicina do estilo de vida não vai substituir a medicina tradicional. A gente sempre vai ter o hospital, a cirurgia, necessidade de um tratamento medicamentoso, né? Estamos numa pandemia de Covid, né? A gente sabe que mesmo pessoas que tinham um estilo de vida saudável tiveram quadros de Covid, muitas vezes precisaram ir para o hospital, precisaram da medicina, só que a medicina do estilo de vida vem agora, então, dar uma ênfase maior no estilo de vida como parte do tratamento, né? Então, ela vem, assim, complementar, ela vem dar uma base melhor para a medicina atual. Por que é que ela é tão importante, né? Por que é que ela cresceu tanto, se expandiu tanto? Por que é que ela é tão falada? Por que é que ela se tornou o movimento médico que mais se expande no mundo inteiro? Bom, em primeiro lugar, porque a gente está vivendo a era das doenças crônicas, né? A gente, apesar de estar vivendo agora numa pandemia de uma doença infecto-contagiosa, as doenças que mais matam são as doenças crônicas, derrames, infartos, cânceres, doenças pulmonares relacionadas ao cigarro, diabetes. Essas são as doenças que mais matam hoje. Matam mais do que o Covid, inclusive, né? Na maior parte dos países. Então, nós vivemos essa era das doenças crônicas, que são causadas especialmente por maus hábitos. E essas doenças têm levado o sistema de saúde a um colapso, porque elas são muito caras, né? Uma pessoa, quando se torna diabética, ela às vezes vai conviver com a doença há 30 anos. Então, nesse período, exames, consultas, remédios, procedimentos, internações. Então, se torna realmente muito caro, e o estilo de vida saudável pode ajudar a prevenir muito dessas doenças, né? A medicina do estilo de vida também é importantíssima, né? Porque nós vivemos numa sociedade que está vivendo à base de maus hábitos. Alimentação ultraprocessada, cheia de gordura, cheia de açúcar, cheia de sal, de conservantes. As pessoas estão comendo cada vez menos, né? Frutas, verduras, legumes, grãos, feijões. Até o brasileiro que comia arroz e feijão está agora já comendo menos isso. O nível de estresse da população está muito alto. A bebida alcoólica, especialmente nos jovens e nas mulheres, tem aumentado. O cigarro diminuiu nas últimas décadas, mas ainda 15% dos brasileiros fumam, né? Você tem também essa pandemia de obesidade, né, que está se espalhando aí pelo mundo inteiro, milhões de pessoas, né, com sobrepeso e obesidade. Então, no Brasil, mais ou menos quase 20% da população está obesa e mais de 60% está acima do peso, né? Então, tudo isso se traduz em uma série aí de problemas de saúde. Dentro das recomendações médicas, né, por exemplo, essa aqui é a diretriz brasileira para o tratamento da pressão alta. O que é que a gente vê aqui, né? Quando uma pessoa ela tem um diagnóstico de pressão alta, a primeira intervenção que deveria acontecer antes dos medicamentos
são as mudanças no estilo de vida, né? Estamos vendo aqui na parte esquerda aqui deste gráfico, né? Então, são as mudanças do estilo de vida. Só que muitas vezes isso é pulado, né? Então, o paciente já recebe um medicamento e ele acaba não fazendo nenhum tipo de mudança e vai tomar esse remédio, então, para o resto da vida, né? Então, o estilo de vida, ele pode sim e deve ser a primeira intervenção, tanto na prevenção quanto no tratamento. E alguns pacientes hipertensos que mudam hábitos, perdem peso, melhoram a alimentação, fazem exercício, né? Reduzem o estresse, muitas vezes controlam a pressão, revertem, né, essa pressão alta sem o uso de nenhum tipo de medicamento. E é importante falar que todo medicamento tem efeito colateral, ao passo que o estilo de vida não tem efeito colateral, né? Ou, aliás, ele vai ter só efeitos benéficos. Você vai melhorar a pressão e também vai perder peso, vai melhorar o sono, vai baixar o colesterol, ou seja, você vai ter benefícios em outras áreas também. Então, vamos lá. Queria falar de alguns estudos importantes, tá? Eu vou falar de forma bem simplificada para vocês entenderem. Esse aqui foi um estudo que foi realizado com 84 mil mulheres americanas, tá? 84 mil mulheres americanas, enfermeiras que trabalhavam no ambiente hospitalar, e essas mulheres foram acompanhadas por um período de 14 anos. E o que é que eles queriam saber? Eles queriam saber qual era o impacto de você ter uma alimentação saudável, não fumar, fazer exercício, ter o peso normal e, né, limitar o consumo de álcool. Qual era o impacto disso nas doenças cardíacas? E o que é que eles perceberam? Que viver esses 5 princípios de saúde, né, boa alimentação, evitar álcool e cigarro, peso normal e exercício, reduzia em 83% a chance de uma mulher ter uma doença cardíaca, de ter um entupimento lá nas suas coronárias. Então, 83% de redução, né? Enquanto que o risco das que tinham todos esses maus hábitos era 1, o risco dessas era 0,17. Então, houve 83% de redução. Qual é o problema? Sabe quantos por cento dessas 84 mil mulheres tinham esses 5 bons hábitos de saúde? Apenas 3%. Então, esse é o problema. O estilo de vida, ele é muito poderoso para prevenir doenças, só que muita gente não está colocando isso em prática, né? E por isso que nós precisamos estimular cada vez mais que as pessoas façam isso. Então, às vezes, nós médicos sentimos, né, que a gente está enxugando gelo. A gente está lá tentando enxugar essa água que está aqui no chão, só que tem uma torneira aberta que não está sendo fechada, né? Que é a causa do problema. Então, não adianta você tratar diabetes, pressão alta, né, doenças do coração, tudo só com medicamentos, se o paciente não faz uma mudança de hábitos, se ele não melhora o seu estilo de vida, se ele não muda a alimentação, não faz exercício, baixa o estresse, melhora o sono, né? Você vai ficar só enxugando o gelo. E por isso que muitas vezes as pessoas, mesmo tomando os medicamentos, continuam vendo a doença progredir e tendo complicações. E aí muita gente acaba ficando assim, né? Acaba vivendo à base de remédios. Toma um remédio para o colesterol, um para a pressão, um para o diabetes, aí ataca o estômago, aí toma um remédio para o estômago, aí outro para cá, outro para lá, e quando vê a pessoa está tomando 10 medicamentos diferentes, está com esse café da manhã aí todos os dias. Isso é um problema realmente. Bom, vamos ver então qual é o impacto da mudança do estilo de vida nas doenças, tá? Eu vou falar de doenças do coração, no câncer, no diabetes, doenças neurológicas. Vamos ver o que o estilo de vida pode oferecer para nós em diferentes áreas, tá? Nas doenças cardíacas, né, um dos grandes defensores do estilo de vida saudável e pesquisadores nesse assunto é o médico americano Dean Ornish, que ficou famoso quando ele se tornou o cardiologista do ex-presidente Bill Clinton. O Bill Clinton teve um infarto, procurou esse médico, e esse médico ajudou o Bill Clinton a mudar o seu estilo de vida. Esse médico fez um programa com 6 profissionais, um médico, uma pessoa para ajudar o paciente a gerenciar o estresse, um nutricionista, um educador físico, um psicólogo e uma enfermeira. E as pessoas
que participavam desse programa tinham 18 encontros de 4 horas de duração. Então, uma vez por semana, eles se reuniam para um encontro de 4 horas. E nessas 4 horas, eles tinham uma refeição saudável, com uma palestra de saúde, faziam 1 hora de atividade física, tinham um grupo de apoio, e eles usavam algumas técnicas de relaxamento, inclusive aqui neste caso, né, eles usavam a meditação. Mas a gente sabe que a oração também tem o mesmo efeito na redução do estresse. E o que eles perceberam, né? Olha que interessante. Essas pessoas que participaram do tratamento, elas tiveram uma redução no entupimento das artérias coronárias. Então, olha que interessante, né? Aqui no começo do estudo, ambos os grupos tinham mais ou menos 40% da coronária entupida, de gordura, de colesterol. Depois desse período aí de 5 anos, o grupo que participou da mudança do estilo de vida teve uma redução no entupimento. Ou seja, não só parou de entupir, como ele também começou a desentupir as coronárias, foi tirando gordura, foi tirando colesterol lá da coronária. Em comparação, um grupo controle de pessoas que não participaram desse programa de mudança de hábitos e que continuaram apenas indo ao médico e tomando lá o remédio do colesterol, o remédio da pressão, essas pessoas continuaram entupindo as artérias. Então, olha que interessante, né? Mesmo tomando todos os remédios para essa doença, se você não muda o estilo de vida, a doença vai progredindo e você continua entupindo. Agora, se você muda os hábitos, você começa a desentupir. É muito interessante isso, né? E outro médico que ficou famoso falando sobre esse assunto foi o Dr. Esselstyn, um outro médico americano que lançou um livro chamado Prevenir e Reverter a Doença Cardíaca. E o que é que ele fala? Ele pegou 24 pacientes de 44 a 68 anos e pessoas assim, com doença do coração avançada, já tinham feito ponte de safena, já tinham colocado stent no coração, né, tomavam todos os remédios, mas mesmo assim estavam de novo com as artérias entupidas, né? Faziam a ponte de safena, alguns anos depois entupiam a ponte de safena. Colocavam um stent para abrir lá a coronária e entupiam o stent. Por quê? Porque não mudaram os hábitos. E esses 24 pacientes estavam esperando o dia da morte, né? Os médicos já tinham falado que não tinha nada que eles podiam fazer. Eles não tinham mais como operar, não tinham mais como fazer nenhum procedimento cirúrgico. Então, o que esse médico ele fez? Olha, vocês vão fazer uma dieta 0% de gordura, sem nenhum tipo de óleo, nem azeite de oliva, nem peixe, nem frango, nem carne vermelha, nem laticínios, nem café com cafeína, nem açúcar, nem castanhas e abacate esse médico permitia, né? Claro que na nossa alimentação habitual a gente aconselha o abacate, as nozes e castanhas dessa lista, né? E quem sabe um azeite de oliva. Agora, nesses pacientes que estavam com as coronárias todas entupidas, ele fez uma dieta 0 gordura. O que é que eles podiam comer? Todos os tipos de cereais, todos os tipos de feijões, todas as frutas e todas as verduras. E podiam comer bem, podiam comer à vontade, sem ficar regulando as calorias. O que aconteceu com essas pessoas? Inicialmente, elas tinham um colesterol mais alto, aí na faixa de 237, e ao longo de 5 anos e até 12 anos, veja que o colesterol ele baixou para 145. O colesterol ruim, que é o LDL, né, o colesterol ruim, sempre ficava aí na faixa de 80 ou menos, tá? Sempre para baixo de 100. E o que ele demonstrou, né? Ele demonstrou várias histórias incríveis. Uma é desse médico. Esse médico, 50 e poucos anos, um médico cirurgião também, muito estressado, trabalhava muito, e esse médico um dia começou a ter dor no peito. Foi para o hospital, fez exames, estava com coronárias entupidas, né? Estava com dor no peito por entupimento das coronárias. E aí, o que aconteceu? Esse médico tinha ouvido falar que havia um tratamento à base de alimentação para o entupimento das coronárias e foi ser um desses voluntários. O que aconteceu com ele? 3 anos depois, olha o que aconteceu na coronária dele. A gente vê aqui, ó. Isso aqui é o exame
quando o médico ele faz aqui entra, né, lá no coração por uma artéria aqui do corpo e injeta um contraste, né? Ele faz uma injeção aí de contraste, uma angiografia. Então, esse contraste, quando foi injetado na coronária, veja que ele está passando pela coronária aqui e, de repente, olha como fica fininho o espaço para passar. Tem pouco espaço para o sangue passar, porque todas essas imagens pretas aqui, ó, é entupimento de gordura na coronária. Então, ela estava entupida, estava obstruída, né? E aí, 3 anos depois dessa alimentação, olha o que aconteceu com esse médico. Ele repetiu o exame, e aqui não foi cirurgia, viu, gente? Não colocou stent, isso aqui foi só com alimentação. Ele desentupiu a sua artéria coronária através do estilo de vida saudável. Esse outro exame aqui da esquerda, a gente chama de cintilografia do coração. Essa área aqui que está escura, aqui na imagem de cima, é uma área que está faltando sangue. Então, não está chegando sangue nessa área. E depois de 3 semanas de mudança na alimentação, olha como já teve uma melhora na circulação do sangue. E essa área que não recebia sangue já começou a receber o sangue. Então, é incrível o poder da mudança de alimentação no caso dessa doença. Será que a mudança do estilo de vida ajuda também no câncer da próstata? Né? Tem um estudo muito interessante que foi feito por aquele primeiro médico que eu falei, o Dean Ornish, naquele programa lá de 18 encontros de 4 horas. Então, ele se juntou com 2 médicos urologistas, né, especialistas na próstata, e eles pegaram 93 homens que tinham câncer de próstata comprovado por biópsia, tá? E esses pacientes, eles tinham um câncer que não era tão agressivo. E nesse caso, os médicos deram a opção para eles. Vocês podem fazer esse programa de mudança do estilo de vida, ou vocês podem apenas fazer uma vigilância, apenas ficar em observação. A cada X meses vocês vão no médico, vão fazer exames para ver se a doença vai progredir ou não. Tá? Então, esses pacientes escolheram, né, não serem submetidos a uma cirurgia, nem radioterapia naquele momento, para observar o que ia acontecer se o câncer ia ou não progredir. E aí, desses que escolheram não fazer cirurgia e radioterapia, eles pegaram e dividiram em 2 grupos. O grupo que não vai fazer nada e o grupo que vai fazer as mudanças de estilo de vida, né? Alimentação, exercício, todo aquele programa que eu falei. Olha o que aconteceu. O grupo que não fez nada, o exame da próstata, que é o PSA, ele continuou aumentando, né? Então, estava 6,36, né? 1 ano depois, 6,74, ele aumentou. O grupo que fez a mudança de hábitos, o exame da próstata diminuiu, tá? Teve uma redução, não é uma redução tão grande, né? Reduziu aqui 0,25, mas pelo menos não avançou. O que mais que eles viram, né? Quanto maior era a adesão do paciente à mudança de hábitos, ou seja, quanto mais ele fez exercício, quanto mais ele mudou a alimentação, quanto mais ele conseguiu controlar o estresse, maior foi a diminuição que ocorreu no exame da próstata. E esse paciente em específico teve um resultado muito dramático, né? Esse é o exame aqui do PET scan, mostrando aqui a área do tumor que ele tinha na próstata. Ele tinha naquela época o exame PSA 6,4. 1 ano depois da mudança do estilo de vida, o PSA tinha baixado para 4,5 e ao repetir o exame, olha como houve aqui uma redução na atividade, no tamanho do tumor. Então, houve sim um impacto, né, do estilo de vida até no câncer. É claro que, pela minha experiência, né, 15 anos atendendo pessoas, o estilo de vida saudável é muito mais importante na prevenção do que até no tratamento do câncer. A gente vê que é muito importante para prevenir o câncer, mas uma vez que a pessoa está com câncer, se é um câncer muito agressivo, a mudança do estilo de vida sozinha, na maioria das vezes que eu vi, ela não é capaz de reverter a doença. Então, a pessoa vai precisar de uma cirurgia, ou de uma radioterapia, até de uma quimioterapia, porque às vezes o câncer é tão agressivo que só a mudança do estilo de vida não é suficiente, né, para fazer o processo reverter.
mas a mudança de hábitos, ela é sempre importante para qualquer pessoa com câncer, porque ela melhora a qualidade de vida, ela melhora a imunidade e ela também diminui a chance de metástase e do retorno da doença, né? Então, ela é sempre indicada para pacientes que estão com algum tipo de câncer. Olha que interessante, né? Daqueles pacientes com câncer de próstata que participaram do programa de mudança de estilo de vida, nenhum deles precisou ir para cirurgia, né? E 6 pessoas daquele grupo que resolveu não fazer nada, né, simplesmente acompanhar, tiveram que acabar indo para a cirurgia porque viram que o tumor estava crescendo. Então, teve sim um impacto positivo dessa mudança do estilo de vida. Uma outra coisa que o estilo de vida ajuda bastante é no envelhecimento, né? Nós sabemos que o processo de envelhecimento, ele pode ser medido no corpo quando a gente mede o comprimento da porção finalzinha lá dos nossos cromossomos, que nós chamamos de telômeros, né? Então, todos nós temos os nossos cromossomos, que são o nosso DNA, né, o nosso material genético, uma parte veio do pai, uma parte veio da mãe, e a pontinha final aqui desse DNA, essa pontinha preta, nós chamamos de telômero. E o que vai acontecendo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, né, que as nossas células vão se dividindo, vão se multiplicando, né, a gente sempre tem células que estão sendo renovadas, né? Uma célula morre, aí surge outra, daqui a um tempo essa célula morre, vai surgir outra. Então, a cada vez que as células vão se replicando, né, que a gente vai envelhecendo, essa pontinha final dos nossos cromossomos, do nosso DNA, ela vai ficando mais curta. Então, quanto mais curto está a parte final do seu DNA, mais rápido você está envelhecendo. E a gente consegue medir isso, né, no laboratório, nos centros de pesquisa. Então, o que acontece? Existe uma enzima chamada telomerase, que ela vai tricotando o DNA e ela consegue aumentar o tamanho dessa parte final aqui do seu DNA, né? De certa forma, revertendo ali o processo de envelhecimento. Então, o que acontece? Quando a gente passa por estresse na nossa vida, a gente vai acelerando o nosso envelhecimento. E essa porção final do nosso DNA, ela vai ficando cada vez mais curta. Só que um programa de mudança do estilo de vida, como a gente falou, ele é capaz de aumentar o tamanho dos nossos telômeros. Então, olha que interessante, né? O grupo que participou da mudança do estilo de vida, aqui nessa barra azul da esquerda, teve o seu telômero mais longo, né? Foi alongado, ou seja, como se eles tivessem diminuído o seu processo de envelhecimento. Enquanto que o grupo que não participou pela mudança do estilo de vida acabou encurtando mais ainda, ou seja, continuou envelhecendo. Então, o que esse estudo quer mostrar para nós? A mudança do estilo de vida pode tornar você mais jovem e ela pode retardar o seu processo de envelhecimento. Isso demonstrado até lá dentro do DNA das nossas células, né? Então, a gente consegue realmente impactar o nosso processo de envelhecimento através dos hábitos saudáveis. Então, por isso que a gente fala, né, que a genética não é destino, né? Não é porque você veio com alguma predisposição genética para alguma doença que você vai desenvolver essa doença. Você pode, através do seu estilo de vida, né, de certa forma, suprimir ali os seus genes do mal, né, as suas tendências para alguma doença que você herdou da sua família. Vamos falar um pouquinho de diabetes, tá? Agora estou já indo para o final da nossa palestra. Será que o estilo de vida ele é importante no diabetes? Então, esse é um estudo que foi publicado na revista científica mais respeitada do mundo, que fica lá na Universidade de Harvard. E esse estudo, ele avaliou o impacto da mudança do estilo de vida em 3.200 pessoas que não eram diabéticas, mas estavam com pré-diabetes, ou seja, a glicose já estava começando a subir, mas ela ainda não estava no nível, né, de 126 ou mais, que é quando a gente chama que a pessoa está com diabetes. Então, a glicose estava 105, 110, estava ainda no nível de pré-diabetes. O que aconteceu? Eles compararam 3 grupos nesse estudo, tá? Eles dividiram aquelas 3.200 pessoas
aleatoriamente em 3 grupos. O primeiro grupo tomou placebo. O que é o placebo, né? Um comprimido de farinha, né? Um comprimido que não tem nenhum princípio ativo. O outro grupo tomou um remédio muito famoso no tratamento de diabetes, que é chamado de metformina, né? Tem o nome comercial de Glifage. Esse é um remédio muito comum que as pessoas acabam tomando. E o estilo de vida foi um outro braço. Então, 1/3 tomou o remédio placebo, 1/3 tomou o remédio metformina, 1/3 fez uma mudança de alimentação, fez exercício físico e tinha que perder peso, né? Pelo menos 7% do peso. O que é 7%? Né? Imagina uma pessoa de 80 quilos, para ela perder 7%, ela tem que perder pelo menos uns 5 quilos, tá? Então, o que aconteceu? Ao final de 4 anos, eles perceberam que o quê? 35% das pessoas pré-diabéticas que tomaram remédio de farinha e não fizeram nada, se tornaram diabéticas, tá? Mais ou menos aqui, ó, 26, 27% das pessoas que tomaram o remédio metformina se tornaram diabéticas. E menos de 20% daquelas que mudaram o estilo de vida se tornaram diabéticas. Ou seja, o estilo de vida funciona melhor do que os medicamentos para diabetes na prevenção, né? Então, pessoas que estão acima do peso, com excesso de gordura na barriga, uma glicose mais alta, que estão em risco de se tornarem diabéticas, a mudança do estilo de vida é mais eficaz do que tomar o medicamento na prevenção de que essa pessoa se torne um diabético. Então, por isso que é extremamente importante a gente falar sobre isso e ajudar as pessoas a fazer isso, né? Então, esse estudo concluiu que mudar o estilo de vida é melhor do que tomar a medicação para fazer o tratamento do diabetes. Tá? E o estilo de vida também ajuda até a saúde do cérebro. Por exemplo, caminhar durante 3 horas por semana, durante 3 meses, promove um crescimento de neurônios a tal ponto que a gente consegue identificar que o cérebro aumentou de tamanho. Então, quando você faz exame de imagem antes e depois, o cérebro aumentou de tamanho com o exercício físico, porque ele estimula o crescimento de neurônios. Outra coisa, né? Em pessoas com mais de 65 anos, o risco de perder a cognição, né? O risco de ter perda de memória, perda de função do cérebro, foi 38% menor naqueles que consumiam bastante vegetais, em comparação com as pessoas que comiam poucas frutas, verduras e legumes, né? Então, tá aí mais uma vez a importância de uma alimentação baseada em plantas, para a gente até melhorar a saúde do nosso cérebro. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Para quem quer saber mais sobre saúde e estilo de vida, eu divulgo aqui o nosso canal, meu e da doutora Daniela, minha esposa, que chama Sou Saúde. Nós temos um canal no Instagram, nós temos também no Facebook, temos também um canal no YouTube, tem aqui o nosso site, e aqui a gente sempre posta artigos, dicas, receitas, orientações para as pessoas que querem ter uma vida mais saudável. As pessoas sempre perguntam, né? O que é sow? Essa palavra sow, S-O-W, ela vem do inglês e significa semear. Então, a ideia é que a gente possa semear, espalhar, divulgar saúde, né, para todos os cantos, né? Esse nome foi inspirado na parábola do semeador, né? Onde a gente lança sementes. E nós também temos um curso sobre imunidade, que o pastor já comentou, e a gente oferece ele tanto na plataforma do Instituto Vida, como também aqui no Sou Saúde, que é o nosso site. Então, deixo aqui os nossos endereços para vocês. Muito obrigado pela atenção, e nesses minutinhos aí que nos restam, eu fico disponível para responder algumas perguntas. Maravilha, muito bom, palestra sensacional, muito conteúdo, muito aprendizado, muita informação importantíssima, a gente conseguir ter essa percepção científica da coisa, né, doutora? A gente entender que é uma questão que está sendo discutida, não é uma questão de alguns poucos apenas, é uma questão científica que vem crescendo, está sendo discutida, e cabe a nós aí dessa geração, né,
se adaptar. Talvez a gente tenha um mundo um pouquinho mais saudável, né? O pessoal desperte mais consciência. E é importante que a gente que tem essa mensagem já por natureza, sejamos aqueles que puxam a fila. Muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Muito legal. Doutor, a Salete fez uma pergunta que o pessoal não fez muita pergunta. Durante a palestra também eu fiquei prestando bastante atenção, e essa é uma palestra de informação mesmo, que a gente só vai aprendendo. A gente vai começar a assimilar as perguntas aí e começar a buscar, porque é uma palestra assim que chama a nossa atenção para algo que é importantíssimo e que está à nossa disposição. O pessoal fez mais pergunta pessoal mesmo, não foi tanto da palestra aqui. Vamos direto aqui para a Salete. Ela perguntou o seguinte, ó. Doutor Fernando, quero lhe fazer uma pergunta. Eu tenho hipotiroidismo, tomo reposição hormonal. É verdade que não posso consumir repolho, couve, entre outros? Tem alguma relação com... Não, hipotireoidismo é quando a tireoide não está produzindo direito, né? Na verdade, todos os alimentos como repolho, couve-flor, nabo, rabanete, todos esses alimentos que nós chamamos de vegetais crucíferos, né? Eles são muito bons para a saúde, são anti-inflamatórios, têm uma série de benefícios e não tem problema nenhum uma pessoa com doença da tireoide comer esses alimentos. E muita coisa que vai se criando, assim, né? De um vai dizendo para o outro e tal, e aí acaba que a gente, como a gente não sabe, a gente acaba assimilando a informação. Mas então tá tudo certo aí, viu? Pode comer aí as folhas, tranquilo, que vai fazer bem. E o pessoal tá aqui falando dos seus testemunhos pessoais, enquanto o doutor foi apresentando a palestra, o pessoal foi falando aqui da Anneli, teve problemas com a glicose em 2001, fez dieta total, mudou a alimentação e aí resolveu o problema. Um testemunho referente ao que o doutor mesmo está falando aí. Que legal. Então, tá. Fala, doutor. Opa, tem mais uma pergunta aqui. O senhor quer comentar alguma coisa aí da glicose, alguma coisa a mais e tal? Eu só lembrei agora, nessa semana saiu um estudo que até foi divulgado aí nas redes, né? Até fiz um vídeo no nosso canal do YouTube sobre isso, de que as pessoas que têm uma alimentação baseada em vegetais, né, uma alimentação vegetariana, elas têm 73% de risco, menos de risco, de desenvolver as formas moderadas e graves do COVID, né? Então, por quê? Uma alimentação vegetariana, ela dá muitas vitaminas para a imunidade, ela é anti-inflamatória, ela promove uma redução do peso, ou seja, ela ameniza muitos dos fatores de risco, né, para as formas graves do COVID. Então, eu acabei não colocando nessa palestra, é uma informação bem nova. Então, o estilo de vida saudável pode sim ajudar as pessoas a ter, quando pegarem o COVID, né, de ter as formas assintomáticas, né, sem sintomas, ou as formas leves. Então, uma informação aí bem importante para todos. Que legal, muito bom, muito bom. Uma pergunta aqui, deixa eu selecionar aqui. Eu tinha visto alguém que perguntou aqui que tem tremores nas mãos. Aqui, ó, estou com tremores nas mãos. Por que ocorre isso? Quais alimentos amenizam tremores nas mãos? Primeira coisa, tem que ter um diagnóstico médico, né? Então, pode ser desde ansiedade, né? Desde sintomas assim de ansiedade até coisas mais sérias, até como doença de Parkinson ou coisa assim. Então, ela precisa procurar um médico para primeiro identificar a causa. Uma vez que você sabe o que está acontecendo, aí se passa um tratamento, né? Mas eu não consigo fazer uma consulta aqui agora pelo chat, né? De saber o que é e o que recomendar para essa pessoa. Ó, a Salete também aqui, ela pergunta o seguinte. Essa aqui eu imagino a resposta, viu? Tem vários caminhos, na própria palestra foi apresentada aí, mas vamos lá. Doutor Fernando, já tive câncer 2 vezes, como posso mudar minha alimentação para melhor? Precisam acompanhamento, Isso, né?
É o que nós falamos aqui, né? A alimentação saudável é baseada em vegetais, então, muita fruta, verdura, legumes, os grãos integrais, né? Como o arroz integral, o trigo integral, outros cereais, né? Como a quinoa, os feijões, todos os tipos de feijões, né? O feijão preto, feijão carioca, feijão verde, a própria soja, ervilha, lentilha, grão de bico, né? Toda essa família que a gente chama das leguminosas, das vagens, né? É muito importante. Também todas as sementes e todas as castanhas. Semente de linhaça, semente de chia, semente de abóbora, semente de girassol, o amendoim, a castanha de caju, castanha do Pará. Todos esses alimentos são muito saudáveis. E ela deve reduzir o consumo de açúcar, de gordura, de fritura, de óleos, de alimentos de origem animal, como especialmente a carne vermelha, manteiga, queijos, essas coisas muito gordurosas, né? Então, essa é a melhor alimentação para quem tem um quadro de câncer. Muito bom, muito bem, legal. Olha, agora começou a chegar muitas perguntas aqui, ó. Vai ficar difícil de selecionar aqui, não vai dar para responder a de todo mundo, mas vai mandando aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Os vegetarianos, verduras e frutas, aqui. Os vegetais, verduras e frutas devem ser orgânicos necessariamente? Olha, a gente sabe, né, que o uso de pesticidas, né, agrotóxicos que são usados nos alimentos podem sim causar alguns problemas de saúde, né? Então, se você tiver acesso a frutas e verduras orgânicas, compre, né? Se você tem um supermercado, uma feira orgânica, ou você planta em casa, compra direto do produtor, e isso não usa pesticidas, sempre é melhor, né? Agora, não tenho acesso, doutor, quer dizer que eu vou evitar de comer salada, de comer fruta? Não. Você vai comer aquilo que você tiver acesso, lave bem sempre os vegetais. Existe também a opção de você deixar os vegetais de molho, né, antes de comer, numa solução de água com sal, né? Então, assim, água com sal faz uma solução salina que pode ajudar a remover um pouquinho dos pesticidas. Depois você tira, né, o sal e enxágua de novo para consumir, né? Mas quem tiver acesso, claro que o alimento sem agrotóxico é sempre melhor. Muito bom, muito bem, muito bem. Uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui não é para o doutor, é para nós aqui, ó. Vai ter sorteio hoje? Cadê os links? A gente vai colocar aqui no chat. Alguém vai colocar já aí o link do formulário para o sorteio e para a participação dos grupos de WhatsApp também. Deixa eu ver quem é que eu peço aqui. Uma última, doutor. Vamos ver aqui. Essa pergunta aqui, vamos ver. Qual o passo a passo que um hospital tradicional teria que fazer para colocar a medicina do estilo de vida em ação? Essa pergunta é mais complexa, né? Tem talvez... esperança, doutor, de a gente um dia ter, assim, por exemplo, a nível de... A gente já tem as iniciativas do doutor, da esposa, do grupo maior, que é Soul, né? Isso. Então, já tem as iniciativas. Mas tem a perspectiva disso virar algo assim ainda mais comum? Ao ponto Olha, de sim, isso está crescendo. Mais e mais profissionais estão sendo treinados, né? Muitos hospitais estão começando a ter médicos que atendem pacientes com esse olhar do estilo de vida, né? Nos ambulatórios, nas consultas agendadas, né? Das especialidades. Alguns hospitais já com iniciativas um pouco maiores. O Hospital Adventista de Manaus agora está com um projeto de desenvolver, capacitar médicos, formar médicos na área de medicina do estilo de vida, né? Então, existe sim esperança. O hospital pode melhorar a alimentação que oferece aos pacientes, o hospital pode orientar estilo de vida saudável para um paciente com uma doença crônica que que é internado por uma complicação da doença, e dessa forma o estilo de vida pode prevenir, né, que ele desenvolva novas complicações. Então, dá para você usar, com certeza,
dentro do ambiente hospitalar. Muito legal. A Ruth falou, por favor, responde a minha pergunta. E eu fiquei procurando aqui falei que ia ser a última, né? Mas para não deixar a Ruth sem a resposta, ela está perguntando aqui, ó, qual tipo de exame e qual especialista médico que devo procurar para saber sobre os meus telômeros? Olha, isso, Ruth, é experimental, né? Isso se faz ainda no ambiente de pesquisa, né? Não existe, assim, exames que você pede. Aqui no Brasil não existe um exame para você pedir para avaliar os telômeros, né? Eu compartilhei isso para mostrar que o estilo de vida saudável pode fazer você ser mais jovem, né? E retardar o seu processo de envelhecimento, né? Então não precisa ficar medindo o telômero, não. É só você se cuidar que os telômeros vão ficar bem. Ok.